muito através da solidariedade. Uma pessoa precisa de arroz e o outro precisa de feijão, eles trocam. De repente, um lá está precisando de auxílio, alguém ficou doente, o outro vai e ajuda. É mais fácil entre os mais pobres se conseguir que de repente divida uma parte importante da sua provisão, enquanto o rico não, está ali no seu canto, não precisa de ninguém porque ele tem tudo. E muitas vezes o sofrimento de alguém é amenizado através dessa ação humana que é movida pela mão de Deus, pelo Espírito de Deus, que toca no coração daquele que vai lá e ajuda. É o amor. Então, essa solidariedade no meio da dificuldade faz com que o outro seja abençoado, assim como o profeta Elias foi abençoado naquele momento, quando chegou lá, estava com fome, e a viúva tinha lá aquele azeitinho e aquela farinha ali que ele ia fazer para comer com o filho e morrer. Aquela mulher dividiu o pão com Elias e teve provisão. Quantas pessoas não experimentam essa realidade hoje? Vizinhos nossos que a gente nem conhece. E é interessante perceber como essa atitude de amor, de abençoar aquele que precisa, ela se aproxima do ideal de amor que Jesus requer daqueles a quem ele vai chamar de benditos do meu Pai no dia do grande julgamento. Mateus 25, de 34 a 40, Jesus diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, quando a gente abençoa ao necessitado, a gente está glorificando a Deus, a gente está cumprindo o ministério que Jesus requer de nós. Buscar a Deus resulta numa vida de paz, porque a pessoa mantém a esperança da realização do reino de Deus que foi prometido, e esse reino de Deus se estabelece à medida que a igreja levanta a sua voz profética em defesa da justiça. Esse é o nosso ministério, o ministério de louvor, o ministério da palavra, o ministério de evangelização, o ministério da liberalidade ou o ministério da administração. Todos esses ministérios têm que trabalhar na busca da justiça de Deus, na busca do estabelecimento do Evangelho. E esse Evangelho ele se estabelece a partir do momento em que as pessoas podem se olhar, olho no olho, e ter essa esperança de alcançar uma vida melhor. Porque não existe coisa mais ruim do que, de repente, você acordar de manhã, abrir os olhos e pensar: e agora, o que eu vou fazer? Onde é que eu vou arrumar dinheiro para dar de comer para os meus filhos? Preciso de dinheiro para pagar a passagem para chegar ao emprego, e aí você não tem isso, e aí? Mas quando a igreja assume essa voz profética e busca o estabelecimento dessa correção, dessa maldade, é óbvio, isso a gente sabe, que a gente não vai transformar o mundo, a gente não vai fazer, às vezes em determinados lugares, as modificações são muito lentas, mas elas precisam acontecer, precisa começar de algum lugar. E esse é o ministério que Deus deu para nós. E Provérbios 31, versículos 8 e 9, tem uma palavra muito profunda com relação a esse desejo de Deus de ver a igreja trabalhando em favor da justiça. Abra a boca em favor do mudo, em defesa dos desfavorecidos.